Bom, temos aqui o nosso vice-almirante Sérgio Tasso Vasques de Aquino, curitibano, filho de um general de divisão, general Tasso, aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, em 48, me chamou a atenção, 48 foi o ano que eu nasci. E o senhor aqui, entrando aqui no nosso Colégio Militar do Rio de Janeiro, ao qual eu também fui pertencente na minha turma de 60 de ingresso. Segundo tenente da turma do Colégio Militar, foi o curso científico em 51, aprovado ao concurso do Colégio Naval em 53, batalhão casado em 1959 com a senhora Clara, medalhas de condecorações, mérito naval, mérito aeronáutico, militar, mérito das Forças Armadas, Rio Branco, medalha da Junta Interamericana de Defesa, mérito João Ramalho da cidade de Bernardo do Campo, assim, né? Diversos prêmios escolares, diversos prêmios fornecidos e reconhecimento ao seu desempenho. Aspirante 1001 na Escola Naval, com chefe de classe, pegando em 2003. Segundo tenente Cruzador Barroso, encarregado de divisão das triplas dos canhões 152 de proa, né? Cruzador Barroso. Capitão-tenente, divisão de suprimento submarino Riachuelo. Capitão de corveta, assistente, chefe de gabinete, diretor-geral de engenharia da Marinha, assistente do comandante da Força Submarinos, oficial de informações, de organização e pessoal. Chama atenção aqui no detalhe como capitão de fragata, chefe da seção de comunismo internacional da Agência Central do SNI, instrutor de operações submarinas na de guerra nuclear, biológica e química da Escola de Guerra Naval e comandante do submarino Amazonas. Como capitão de mar e guerra, Conca, comandante do Corpo de Aspirantes da Escola Naval. Chefe da Divisão de Assuntos Políticos da Escola Superior de Guerra. Chefe da Seção de Assuntos Políticos do Colégio Interamericano de Defesa, International Senior Fellow da National Defense University dos Estados Unidos, encarregado da seção de planejamento estratégico da subchefia de estratégia do Estado-Maior da Armada e chefe de gabinete do chefe do Estado-Maior da Armada. Como contra-almirante, subchefe de avaliação e controle, mobilização, logística do Estado-Maior da Armada, comandante naval de Brasília, secretário da Comissão Interministerial para Recursos do Mar, comandante da Força de Submarino. Representante da Marinha na Comissão Interministerial de Estudos de Legislação das Forças Armadas perante a Assembleia Nacional Constituinte. Como vice-almirante de DP Civil, diretor da Pessoal Civil da Marinha, vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Os principais cursos, aperfeiçoamento submarino, básico, etc., superior de guerra, Escola Superior de Guerra. Bacharel em Ciências Administrativas na Faculdade de Moraes Júnior. Bacharel em Economia no CEUB, em Brasília. Fechamento, orçamento, estudo, análise, projeto, Ministério do Planejamento. Então, evidentemente, nós vemos aqui uma bagagem de conhecimento, dedicação profissional do Almirante Tasso, com certeza o credencia em para nós ser uma referência, com certeza, no que ele poderá tentar nos transmitir. Nós agradecemos a sua presença aqui, saindo do seu conforto, do seu lar, com os netos. Eu esqueci de dizer que tem 4 filhos, 7 netos e 1 bisneto. E o senhor deixou esse pessoal todo para vir aqui, né? Então, nós agradecemos
sinceramente, a sua disponibilidade para nós. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Sou eu quem agradece essa oportunidade, porque eu acho que todo brasileiro de bem tem que dedicar os seus talentos para tentar redimir a nossa pátria. O mundo se encontra num estado de grande confusão, em que a maldade e a perversidade do ser humano parecem não terem limite, e há indícios de que o embate final entre as forças do bem e do mal se aproxima, e seria o Armagedon bíblico. Então, e todos esses fatos, infelizmente, não só repercutem, como acontecem, infelizmente, no Brasil atual. Por favor, a primeira. Então, nós temos aí o que será a nossa palestra. Uma apresentação pessoal, a importância do propósito de contribuir para o aperfeiçoamento da cidadania e uma análise das 5 expressões do poder nacional, a sua importância e as suas vulnerabilidades nos tempos atuais e uma conclusão. Bom, a próxima. Eu vou pedir desculpas por me referir a mim mesmo durante essa palestra, e não é por vaidade, porque a vida me mostrou o que significa vaidade. Vaidade vem de uma palavra latina, vanitas, vazio. Então, o que eu quero é apenas dizer que a vida me deu muitas oportunidades pelas quais eu sou muito grato. A primeira coisa que eu quero aqui declarar alto e bom som, que eu sou cristão, católico, apostólico, romano, brasileiro e militar. São esses os fundamentos da minha personalidade e as bases da minha maneira de ser e de agir. Eu tive o privilégio de ser nascido e criado num excelente ambiente familiar. Uma família bem constituída, o meu pai encarregado da formação ética, moral e patriótica dos filhos, e a minha dedicada mãe pelos aspectos afetivos e religiosos também desses filhos. Tive também o privilégio de ser aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, uma escola de excelência que robusteceu em mim todos os princípios que eu tinha aprendido em casa. Foi outra grande vantagem. E, além do mais, a vida me deu uma oportunidade de, em 1943, 44 e 45, viver nos Estados Unidos da América, em Washington, em que meu pai pertencia à missão mista militar Brasil-Estados Unidos. E lá eu tive a oportunidade de perceber que eu era filho de um país único, diferente, excepcional, e o meu amor pelo Brasil aumentou drasticamente por essa experiência de ter vivido no estrangeiro. Por uma coincidência, o dia que nós voltamos para o Brasil, estávamos em Miami, 8 de maio de 1945, quando se celebrou o fim da guerra na Europa. E, além do mais, apesar de paranaense com muito orgulho, eu me criei, como se usa lá essa expressão, nos pagos. Meu pai, de cavalaria, servia no 8º Regimento de Cavalaria Independente, vis-à-vis a Argentina. Então, tendo vivido no Rio Grande do Sul, o sentimento patriótico ainda mais se acentuou, porque os gaúchos se fizeram brasileiros, peleando os castelhanos.
Bom, e aí vem a experiência de 41 anos de serviço à Marinha, no Brasil e no exterior, desde aluno do Colégio Naval, em que entrei em primeiro lugar e fui comandante-aluno em 53, a vice-almirante, submarinista com muito orgulho. Então, aí eu peço licença para ler alguma coisa que eu escrevi. Agora estou me atrapalhando com os papéis. Bom, as principais funções que eu gostaria de aqui citar foi ter sido oficial do corpo de aspirantes na Escola Naval como capitão-tenente. Muitos dos que estão aqui foram meus aspirantes, nos doloridos tempos da Revolução de 1964. Era eu, comandante do 1º Batalhão e da 1ª Companhia, e instrutor de Psicologia e Liderança dos aspirantes do 4º ano. E nós, oficiais do corpo de aspirantes, passávamos as noites volantes, de arma na mão, esperando um eventual ataque da parte baixa da ilha à parte alta onde estavam os aspirantes. Vejam que barbaridade aquela época em que tentaram dividir a Marinha entre os subordinados e os seus oficiais. Os aspirantes, na época, ficaram muito doloridos pelo fato de o diretor ter preferido mantê-los à margem de tudo que se passava no Brasil. Quando eles ouviram falar que o general Médici, comandante da Academia Militar das Agulhas Negras, tinha colocado os cadetes do Exército em posição de combate para enfrentar o 1º Exército que descia e que seria enfrentado pelo 2º Exército que subia. Curioso nesse episódio é que o general Amaury Cruel, que comandava o 2º Exército, era amigo pessoal do João Goulart, mas não tergiversou em assumir o seu dever militar de enfrentar a mazorca que estava estabelecida no Brasil. E o comandante do 1º Exército era um chefe de escola de cavalaria que eu conheci desde menino, e o filho dele, que chegou a general de exército, era meu amigo pessoal. Ele optou por ficar do lado que ele entendeu ser legalista. Mas quando ele chegou próximo a Resende, e o poder de fogo do 1º Exército era infinitamente superior ao do 2º, sediado em São Paulo, e ele viu que a academia havia assumido posição contra ele, e disse: nenhum general do Exército digno desse nome vai atacar a célula máter. Então eles se compuseram e aí a Revolução ganhou, graças à bravura de um homem que passou a história, no meu entender, como o melhor presidente do Brasil, o então general de brigada Emílio Garrastazu Médici. Uma outra experiência subsequente, eu como capitão de fragata, primeiro como corveta, fui designado para o SNI, Agência Central em Brasília, e durante alguns meses fui chefe da seção de assuntos administrativos. Logo em seguida, e por 6 anos, me tornei chefe da seção de comunismo internacional. A minha tarefa era acompanhar a atuação do comunismo no mundo inteiro, no movimento religioso, no movimento estudantil, no movimento trabalhista e também em todos os continentes e regiões do mundo. E eu editava a cada mês um livro dessa grossura, que era o Sumário do Comunismo Internacional, distribuído a todos os órgãos do governo. Então aí eu me capacitei da barbaridade diabólica que é a ideologia comunista,
que está aí apenas para destruir, para fazer tudo o que há de mal com o ser humano e com as nações em que, infelizmente, consegue destilar o seu veneno, seja lutando para assumir o poder, seja finalmente o ocupando. E o mundo está aí, mais de 100 milhões de vítimas inocentes da ideologia comunista. Então, são essas funções que me marcaram muito, além da de Conca, de comandante do submarino Amazonas, o mais operativo na Marinha na época, e eu tive o privilégio, como assentou o meu comandante, de, no último dia do ciclo operativo, em que o navio ia parar para grandes reparos, eu o fiz em imersão com a minha briosa tripulação. Então eu guardo com muito carinho a imagem dos navios em que servi: Barroso, Riachuelo, Bahia, Submarino e Amazonas. Pois bem, estou com 87 anos de idade e continuo fiel ao juramento solene feito na Escola Naval, já no longínquo 11 de junho de 1954, de dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra e instituições defenderei com sacrifício da própria vida. E sou casado há 65 anos com uma corajosa e abnegada mulher que namorei durante 9 anos. Então ela tem uma presença na minha vida dos 87, 74, e criamos uma família que, com a graça de Deus, de elevados princípios, 4 filhos e respectivos 7 netos e repetidos cônjuges e um bisneto por hora. Outros virão, se Deus quiser. Então, tudo que eu vou dizer talvez leve alguns a terem um certo desencanto, porque a verdade é dolorosa. Mas não percam a esperança. Eu confio em Deus, que ao fim e ao cabo, a promessa dele é que o bem vencerá. E toda essa tragédia que se abateu sobre o Brasil será varrida, e todos esses canalhas que nos estão infelicitando serão devidamente punidos aqui e na vida eterna, porque todos vão para o inferno. Então, a importância, por favor, desse texto, desse assunto que nós estamos abordando. Parece que... Não tem outro. Nós vamos abordar agora a importância do propósito de contribuir para o aperfeiçoamento da cidadania. Só com cidadãos conscientes, cônscios dos seus valores, das suas responsabilidades, dos seus direitos e deveres, é que efetivamente uma sociedade nacional se desenvolve. Então, nas democracias, o povo consciente dos seus deveres e direitos é o protagonista da história e o agente responsável pelos rumos e futuros da nação. Mas, para tanto, precisa ser bem informado e preparado. Então, eu disse aos senhores que eu tive o privilégio de ter sido bem informado e preparado, graças a Deus. Mas tem muita gente no Brasil hoje que, coitado, não tem essa chance. Então, através desse esforço que nós estamos fazendo, é de levar ao maior número de pessoas os valores e as crenças que nos animam, para que sejam também bons cidadãos e contribuam para o futuro da pátria. Cada um de nós recebe de Deus talentos. Todas as pessoas, qualquer pessoa tem um talento. Agora, esse talento não nos é dado para usufruto pessoal. Era para que nós os utilizemos em benefício da comunidade a que pertencemos, principalmente dos mais fracos, dos mais ignorantes, dos mais alienados. Enfim, temos que usar os nossos talentos em benefício da pátria, que é o bem maior que nos deve preocupar.
Agora, nós vivemos no Brasil de hoje tempos de extrema gravidade, por demais perigosos e tormentosos, como nunca antes tivemos na história do Brasil. Começar a um desequilíbrio entre os poderes da República, pela hipertrofia do judiciário, STF, TSE principalmente, que pela ação das altas cortes, que tudo determinam e decidem no Brasil desde 2019, apequenou e sufocou o Executivo e o Legislativo federais e limitou, de uma maneira arbitrária, os direitos constitucionais dos cidadãos. E também temos uma alienação do nosso povo, exatamente por um processo deliberado de mantê-lo ignorante e alheio aos fatos. O comunismo, ele se iniciou por revoltas violentas, com mortes, assassinatos. Depois, por uma ação de agitação e propaganda, como foi o caso da tentativa no Brasil do João Goulart, greves, etc. E, finalmente, um celerado, iluminado pelo inferno, chamado Antônio Gramsci, italiano, escreveu um livro chamado Cadernos do Cárcere, e com uma nova modalidade de implantação do comunismo. Fazendo o quê? Destruindo o cerne moral, ético, psicossocial dos povos que queria conquistar. Então aí veio toda essa barbaridade que tomou conta do Brasil, ideologia de gênero, promoção da pornografia, da homossexualidade, do desrespeito aos professores, aos pais, a considerar os idosos como deletáveis, porque agora, depois que criaram o computador, as pessoas costumaram a deletar. Agora deletam as pessoas. Enquanto que no Oriente os velhos são respeitados, até mesmo na China comunista, pelo seu conhecimento, pela sua experiência de vida, aqui no Brasil e nos demais povos decadentes do Ocidente, o velho é dado em despesa. Ninguém o ouve, ninguém o considera, ninguém nem liga para ele, deixa aí à margem de tudo. Então, esse Antônio Gramsci fez um malefício terrível ao Brasil, utilizando os meios de comunicação. A televisão no Brasil começou a destruir a família, a religião, a escola, enfim, tudo o que tinha de bom, com as suas novelas torpes e principalmente com programas de uma cretinice sem par, tipo Big Brother Brasil. E tudo isso visando a destruir a resistência ética e moral da sociedade, a tornar o povo ignorante para mais facilmente o dominar. E, finalmente, os grandes inimigos do comunismo são, basicamente, as religiões, com a sua base espiritual, e as forças armadas. E eles, que são muito inteligentes, resolveram destruir ambas, infiltrar ambas. Então, na Igreja Católica, que é a minha igreja, nós tivemos os episódios da teologia da libertação, dos padres guerrilheiros que, de arma na mão, cometiam todas as tropelias dos terroristas e que, felizmente, com a vinda de João Paulo II, São João Paulo II, a igreja se reencontrou consigo mesmo. Mas restavam as forças armadas. Em muitos países do mundo, elas começaram a ser atacadas. Nós nos lembramos dos soldados alemães que usavam trancinhas na cabeça e a disciplina foi caindo e tal. E, finalmente, infelizmente, chegou o nosso Brasil na situação atual, que nos causa a maior dor que eu tenho no coração, é ver o que se passou neste Brasil a partir de 8 de janeiro de 2023. Então, e o povo estava alienado até 2013. Mas aí começou a primeira manifestação popular, foi por causa de problemas de passagem de ônibus, mas foi a primeira vez que o povo foi às ruas para dizer:
Eu não aceito essa desagregação que está se impondo sobre o Brasil. E esse despertar do povo, paulatinamente, determinou uma coisa que parecia impossível de acontecer. Eu próprio já não acreditava mais numa vitória contra o comunismo através das urnas. Eu até escrevi uma vez artigo, Comunismo por Aclamação, em que eu dizia, em alguns lugares o comunismo entrou pelas armas, em outros lugares por um golpe parlamentar, como aconteceu na Tchecoslováquia, e o Brasil vai inaugurar um fato novo. É o povo na rua aclamando e pedindo para ser comunista. Eu participei há uns anos atrás de uma reunião no Clube Naval para tratar de assuntos que na época estavam se acentuando de influência comunista no Clube Militar, e à saída, jovens comunistas só faltavam agredir a nós que saíamos do clube. Eu me lembro que o Veiga Cabral, que era presidente do clube, eu o acompanhei e os caras em cima dele o tempo inteiro, querendo agredi-lo, etc, etc. Então, tomaram conta do ambiente estudantil. As universidades, principalmente das linhas de humanas, psicologia, sociologia, direito e tal, foram dominadas por professores marxistas. Nas universidades de ciências exatas houve uma certa reação, mas a verdade verdadeira é a seguinte, é que todo o ensino do Brasil foi abastardado. Hoje, o nível de ensino do Brasil, que já foi reputado de boa qualidade no mundo, é um dos piores. O julgamento que se faz internacionalmente sobre a qualidade de ensino do Brasil é lamentável por causa desses professores e as universidades se transformarem em verdadeiras pocilgas, promiscuidade e tudo que é jeito, prédios imundos, pichados, rebentados, porque tudo isso faz parte da filosofia dessa gente. Quanto pior, melhor, é o que eles querem. Querem destruir tudo que nós temos de bom. Então, em função disso, eu vou me permitir pedir licença para ler 2 textos que eu escrevi. O primeiro foi no dia do aniversário da muito leal e valerosa cidade do Rio de Janeiro, no ano passado, em que eu escrevi a grave ameaça da imposição do regime totalitário no Brasil. A gigantesca, sem paralelo na nossa história, corrupção dos governos do PT, o qual havia aparelhado todos os órgãos de Estado e as empresas públicas com mais de 20 mil filiados, chegou ao conhecimento público através da Operação Lava Jato, que levantou a espúria ligação, grandes empreiteiras do governo, baseada em troca de influência, favorecimentos indevidos em contratos de obras, fornecimentos e serviços e pagamento de propinas régias. E pela primeira vez no Brasil, levou figuras política e economicamente poderosas à prisão, pelos seguidos e repetidos crimes cometidos contra o erário e o patrimônio comum dos brasileiros. Despertado da letargia e da inércia em que vivia, a partir das grandes manifestações de 2013, o povo seguidamente lotou as ruas, praças e avenidas do país, clamando contra o calamitoso estado de coisas reinante, extremamente atentatório à economia nacional e que quase levou a Petrobras à ruína. A série de crimes revelados, finalmente, redundou no impeachment da então presidente Dilma em 2016, que manteve indevidamente os direitos políticos graças a interferências do presidente do STF e do presidente do Senado à época, e na prisão do ex-presidente Lula, condenado em julgamentos de primeira, segunda e terceira instâncias, em que teve todas as possibilidades de defesa, delas se utilizando amplamente. O anseio popular pela preservação do regime democrático
e da liberdade no Brasil, e pela boa honestidade e práticas éticas e morais na gestão da coisa pública, determinou a majoritariamente espetacular vitória de Bolsonaro nas eleições de 2018. Vinha com uma mensagem nova: temor a Deus, amor à pátria, aos seus heróis e aos seus símbolos, restauração da dignidade das famílias, da inocência das crianças e da pureza dos jovens, afastamento de toda influência malévola, pervertedora e destrutiva na sociedade e nas suas instituições básicas, defesa da vida em todos os estágios da existência, desde a concepção até a idade mais avançada, mesmo que havendo grande enfermidade, não ao aborto e à eutanásia. Constituição de equipe de governo competente, de integrantes escolhidos por mérito e não por conchavos políticos, ideológicos, financeiros, como até então. Desde os primeiros dias, contou com a má vontade do STF, que lhe criou toda a sorte de obstáculos e de impedimentos à ação administrativa, assumindo o papel dominante na oposição política e ideológica a ele e que, tolhendo-lhe a faculdade de governar e transformando-se no poder paralelo sobre tudo e sobre todos, passou a ditar os rumos do país, das instituições e dos cidadãos. Enfrentou nos 4 anos a mais articulada, permanente, raivosa, implacável e impiedosa oposição de todos os partidos comunistas e daqueles de todos os matizes que participavam dos grandes ilícitos da corrupção, de todos os centros de poder, organizações e pessoas, nacionais e internacionais, que se cevavam impunemente das riquezas do Brasil e tiveram suas fontes de sucção por ele cortadas. O STF ainda, por artifício processual, retirou Lula da prisão, por ser proprietário dos 30% do eleitorado tradicionalmente seguidores do PT, e que se somariam a isentões e críticos irredutíveis de Bolsonaro, por visceral antipatia à sua maneira de ser e de agir, sendo, portanto, o único candidato de esquerda com condições mínimas de enfrentá-lo eleitoralmente. Tudo indicava, no entanto, para as eleições presidenciais de 2022, mais uma vitória esmagadora do lado patriótico, cujas cores de identificação são o verde e amarelo da bandeira nacional, à vista das multidões que sempre acompanhavam Bolsonaro em suas aparições públicas, notadamente a de 7 de setembro de 2022. Enquanto isso, raquíticas se apresentavam às manifestações convocadas pelo PT, com a presença de pouquíssimas bandeiras e camisas vermelhas que o caracterizam, ao mesmo tempo em que seus candidatos, aliados e simpatizantes, eram sempre apupados e escorraçados, quando reconhecidos pelos populares nos lugares que frequentavam. No final, o resultado oficialmente proclamado deu a vitória a Lula e ao PT. E os que se opunham a eles ainda tiveram que receber em face a expressão "perdeu, mané", a mesma pelo qual os assaltantes tratam os assaltados depois de subtrair os seus bens. Limitado em sua campanha eleitoral pelo TSE, que sempre privilegiou seu opositor e, juntamente com o STF, opôs-se a e vetou qualquer possibilidade de verificação impressa dos votos depositados nas urnas eletrônicas, afinal,
foi Bolsonaro ainda surpreendentemente abandonado pelo segmento militar, de onde se originou, cujos chefes, com a brava e leal acessão do almirante Garnier, comandante da Marinha do Brasil, cambaram os panos e inverteram os rumos que a instituição fardada historicamente sempre seguira, de total repúdio a qualquer composição com extremismo de esquerda, e lhe negaram apoio na derradeira tentativa de restabelecer o equilíbrio e a harmonia no relacionamento entre os três poderes, conforme ordena o regime democrático e reza a nossa Carta Magna. Talvez antecipação ou antevisão do que isso iria acontecer tenha refreado em Bolsonaro a energia que seus eleitores desejavam e esperavam que empregasse desde o início do mandato, para livrar-se dos grilhões que impediam seu amplo exercício da presidência da República, ao ponto de não ter conseguido descobrir o mandante da traiçoeira tentativa de assassinato de que foi vítima na campanha eleitoral de 2018, e que não foi morto por milagre, mas que lhe provocou no corpo e na alma sequelas e trauma que o acompanharão pelo resto da vida. Explicaria também o estranho silêncio com que se fechou nos últimos tempos de governo, certamente para não contribuir para desprestigiar as Forças Armadas, com a revelação ao povo de que a maioria do alto comando decidira não a apoiar e aos seus esforços, e a opção de autoexilar-se nos Estados Unidos para não sofrer perseguições e agravos maiores quando dá volta à planície. Aqui eu queria fazer um parênteses e comparar a atitude do Bolsonaro com a de Javier Milei. Javier Milei é um civil, ele não é militar, mas ele está enfrentando com uma bravura a situação da Argentina, que era tudo igual ao Brasil. Ele não parou para deixar de fazer aquilo que ele prometeu fazer e que é preciso ser feito. E a Argentina já mostra padrões bem melhores na economia e na qualidade de vida dos cidadãos. Apesar de limitado por tantas interferências indevidas no seu munus de governar, tendo de enfrentar também a epidemia de Covid, com todas as restrições determinadas pelo STF, que facultou aos governos estaduais e municipais o fechamento das atividades econômico-empresariais, escolares e religiosas, a qual se opunha o governo federal, por julgá-la desnecessária e prejudicial à economia e à vida em sociedade, pela ocorrência decorrente, depois comprovada, de falências empresariais, geração de desemprego e subemprego, a eliminação de grande parte das atividades informais, vitais para a sobrevivência das parcelas mais modestas da população, e os efeitos negativos da guerra movida pela Rússia contra a Ucrânia, ainda assim pôde Bolsonaro exibir muitos bons resultados. A inflação foi controlada, mantendo-se inferior à registrada nos países desenvolvidos, Estados Unidos e União Europeia. O crescimento econômico suplantou o da China. O desemprego foi o menor dos anos recentes, com patamares bastante inferiores ao dos tempos de Dilma no governo. A maneira de lidar com a pandemia de Covid foi considerada a melhor das Américas, segundo a Organização Mundial de Saúde. O agronegócio teve impulso admirável e foram concluídas
importantes obras de infraestrutura. E o ambiente político, social, foi de paz, ordem e progresso, havendo renascido a esperança dos brasileiros em melhores dias para a amada terra de Santa Cruz. O momento atual mostra a Operação Lava Jato desmantelada e seus responsáveis, que realizaram tão meritório e inédito trabalho em prol da moralização da gestão dos recursos públicos, para que tenham exclusivamente o destino que lhes é próprio, de aplicação regrada e fiscalizada para contribuir para o bem comum dos brasileiros, passaram a sofrer perseguições, ameaças de receber, inclusive, penalidades jurídicas. Os controversos e ainda não devidamente esclarecidos incidentes e destruições do patrimônio público ocorridos em 8 de janeiro continuam, naquela época, com o passivo de mais de 1.000 cidadãos de ambos os sexos recolhidos aos presídios do Distrito Federal. São os nossos equivalentes aos presos políticos, sem saber por que foram presos e sem ter data para recuperar a liberdade. E ninguém parece sensibilizar-se com seu destino. As pessoas e organizações tão atuantes e zelosas em garantir o respeito aos direitos humanos de traficantes, ladrões e assassinos, de ruidosas campanhas com todo o apoio da mídia engajada, aquém e além fronteiras, adotaram um silêncio sepulcral sobre o assunto. Paira, sobretudo, a grave ameaça de alteração da ordem vigente pela situação do regime democrático, histórica opção do nosso povo forte, por cujas afirmação e manutenção tantos patriotas deram a vida em todos os tempos, pelo totalitarismo de esquerda e subordinado à nefasta nova ordem mundial. Mas o combativo e sofrido povo brasileiro, em sua solidão e abandono, brada aos 4 ventos para ser ouvido pelo mundo inteiro. Comunismo não, jamais, nem qualquer outra forma de servidão e escravidão. Ser livre é o glorioso destino da brava gente brasileira e nossa bandeira será sempre verde e amarelo. Aos irmãos compatriotas, peço que, a despeito de tudo, permaneçamos unidos em torno das boas e justas causas. Oremos a Deus com a fé dos justos e trabalhemos com todo o afinco pela redenção da pátria, mantendo aceso o fogo sagrado do bom combate pela vitória final e definitiva do bem, da justiça, da democracia e da liberdade. Ou como se vemos na Bíblia, tudo pela pátria. Eu queria acrescentar um pequeno comentário, que na realidade brasileira, 3 forças antagônicas se dão as mãos: o comunismo, a nova ordem mundial e o crime organizado, os traficantes milicianos, PCC, toda essa corte. Eles estão unidos, eles todos se reúnem em torno desse projeto nefasto de destruir o Brasil. E, finalmente, um pequeno texto para a gente fazer um break depois e continuar depois do break. Eu escrevi no dia 21 de abril deste ano. O título é 21 de abril de 2024. Onde está Tiradentes? Transcorreu hoje mais um 21 de abril e não houve qualquer citação a Tiradentes, o patrono cívico da nação brasileira, em jornais, revistas e redes de televisão do país.
pelo andar da carruagem, nos dias recentes, também não deve ter havido a lembrança do grande vulto patriótico e mártir da causa da independência nas salas de aula de todos os níveis de ensino. Tamanho o predomínio da vontade de reitores, diretores e professores intoxicados da ideologia marxistoide no ambiente educacional. Atravessamos a época mais tormentosa da nossa vida nacional. Nunca antes como agora estiveram tão ameaçados os objetivos nacionais: a liberdade, a independência, a soberania, a integridade do patrimônio nacional, a integração nacional, a democracia, a paz social, o progresso. Enfim, o bem comum e a nossa existência como nação livre, altiva, senhora dos seus destinos e garantidora, exigente dos direitos e dos deveres legítimos de cada um e de todos os cidadãos, em ambiente que lhes afiance a dignidade intrínseca de todos os homens e mulheres, feito à imagem e semelhança de Deus, e a oportunidade redentora de progredir social e economicamente, exclusivamente pelo mérito, via estudo, esforço e trabalho de cada um. Ao mesmo tempo que construindo solidariamente instituições democráticas sempre mais sólidas e aperfeiçoadas. Os patriotas e pessoas de bem, de todas as origens, crenças e atividades, oramos a Deus e trabalhamos incansavelmente com os talentos que Ele nos confiou para emprego dos benefícios dos mais fracos e desvalidos de toda a comunidade nacional, para que o bem e a luz prevaleçam sobre o Brasil e para que a vitória final pertença a Tiradentes, a André Vidal de Negreiros, a Henrique Dias e a Felipe Camarão, e jamais a Lúcifer, o senhor das trevas, e aos seus empedernidos e cruéis agentes, êmulos de Joaquim Silvério dos Reis e Domingos Calabar. Em Deus confiamos com toda a esperança. A Ele pertence o Brasil, a bendita terra de Santa Cruz, desde a origem, revelada que foi ao mundo pelas naus com a cruz da ordem de Cristo em seus panos. Logo em seguida, abençoado pela primeira missa em solo baiano e oficiada por Frei Henrique de Coimbra em abril de 1500. Ele proverá nossa redenção definitiva, que nos assegurará trilhar os rumos de radioso futuro, com abundância, felicidade, união e paz, sonhado por todos os brasileiros verdadeiros de todas as épocas, no tempo que a Ele, Deus, pareça devido. Esperemos e confiemos com toda a fé. Amém. Bom, minhas senhoras e meus senhores, nós vamos recomeçar, porque eu tenho aqui vai ter um outro evento aqui nesse local e eu quero ver se não atrapalho. Bom, nós vamos às expressões do poder nacional. Bom, o conjunto de todos os meios materiais e imateriais de que dispõe a nação para, acionado pela vontade nacional, realizar os objetivos nacionais, a despeito de antagonismos, pressões e pressões dominantes, chama-se expressão do poder nacional. São 5. A próxima.
A primeira delas é a expressão psicossocial. A expressão psicossocial é importante porque ela é a base de tudo, por configurar a vontade sobre a qual se estriba o moral nacional. Não adianta o maior poder do mundo sem um psicossocial. Lembre-se da Itália na Segunda Guerra Mundial, uma marinha poderosa, super aero, super marina, e, no entanto, faltava uma vontade, uma base psicossocial, e vocês viram o desempenho da Itália na Segunda Guerra Mundial. Agora nós vamos ver as vulnerabilidades da expressão psicossocial do poder nacional brasileiro. A importância eu já disse, agora as vulnerabilidades. Ataques constantes aos valores éticos, morais, patrióticos e religiosos a partir do advento da televisão e agravados desde 1990. E as instituições básicas da sociedade, família, escola, igreja, e eu acrescento pelos fatos recentes, Forças Armadas. A ação perversa dos meios de comunicação social, jornais, revistas e periódicos, rádios e redes de televisão, pela disseminação ampla e generalizada de maus costumes, incentivo ao vício, bebidas, drogas, desrespeito aos pais e mais velhos e comportamentos antinaturais, promoção da ideologia de gênero, do homossexualismo, da promiscuidade sexual em novelas e programas tipo Big Brother, exploração sensacionalista de crimes e propaganda decorrente dos criminosos nos noticiários de todos os horários. A Rede Globo, a popular Globo Lixo, é o corifeu dessa tarefa de destruição. Abastardamento da qualidade do ensino em todos os níveis, pela deliberada atuação de reitores, diretores e professores, caudatários do marxismo, mais interessados em fazer dos alunos militantes políticos e ideológicos. Como consequência, a disseminação crescente da ignorância e da cultura. Pela avaliação de órgãos internacionais, o ensino no Brasil é de baixa qualidade, gerando multidões de profissionais de reduzida qualificação, facilmente manipuláveis pelos agentes do quanto pior, melhor. Crescimento exponencial do crime organizado, cujas facções dominam amplas áreas das cidades e do campo, semeando a angústia e o terror entre as pessoas de bem ali residentes e criando generalizada intranquilidade social. Desmantelamento da Operação Lava Jato, perseguição político-judicial aos seus idealizadores e executores principais e generalizada soltura da prisão dos criminosos condenados por sua ação. Visível insatisfação e inconformismo da maioria esmagadora da população, que em gigantescas manifestações periódicas clama por socorro para a mudança dos rumos correntes do país. Próxima. Agora a expressão política, a importância. Bem orientada e conduzida por pessoas bem formadas e altruístas, que colocassem a construção do bem comum em primeiro lugar, seria um poderoso catalisador do progresso e do desenvolvimento nacionais em ambiente plenamente democrático, em que imperassem paz, justiça e direito, vulnerabilidade. Repúdio generalizado, demonstrado pela população em todos os níveis sociais e econômicos e por todos os quadrantes do país, pelas práticas corruptas e corruptoras
egoístas, corporativistas, refratárias à sorte do povo, demonstrados diuturnamente por grande parte dos agentes públicos, inclusive os situados na mais alta hierarquia dos três poderes, e pelo resultado da eleição presidencial de 2022, que foi consagrado pelas urnas eletrônicas. Desequilíbrio da atuação dos três poderes pela primazia absoluta do judiciário, rompendo a harmonia preconizada constitucionalmente e histórica. Falha gritante do sistema e do processo eleitorais, com a multiplicação de partidos transformados em siglas de aluguel, a maioria sem programa definido. Irresponsabilidade dos eleitos com as promessas feitas durante a campanha. Egoísmo dos políticos e parlamentares que buscam crescentes vantagens pessoais e se esquecem de legislar para a melhoria das condições do povo e das instituições. Seria muito adequado a criação de institutos do voto distrital e do recall utilizados nas democracias evoluídas, mediante os quais os representantes eleitos prestam contas periódicas por seus atos ao povo, podendo ser deselegidos por ele se não cumprirem o esperado. Quando eu morei nos Estados Unidos na última vez, na década de 80, eu morava na Virgínia e, periodicamente, no meu bairro, ia o representante se reunir com os moradores que tinham votado nele, porque o voto era distrital, para dar conta do que estava fazendo. E se por acaso ele não agradasse, ele podia ser sujeito ao recall, isto é, ele era retirado da função legislativa por vontade do povo que nele elegeu. Os políticos do Brasil jamais querem esses institutos aqui. Expressão econômica. Sim, faltou-nos uma coisa, por favor. Mordomias e benesses absurdas concedidas aos membros do judiciário, do legislativo e das carreiras privilegiadas do executivo, normalmente da área do direito e dos tributos, totalmente incompatíveis, acima e além da realidade vivida pelo povo em geral. Há toda a adequabilidade de todos serem legalmente compelidos a adotar os hábitos frugais, exemplares dos parlamentares nórdicos. Na Suécia, os deputados não têm carro oficial, não têm um monte de assessores, não têm auxílio paletó, auxílio viagem, auxílio telefone, auxílio disso e daquilo, e moram em frugais instalações onde eles mesmos lavam a roupa, passam a roupa. É o exemplo de um país evoluído, Suécia. O Brasil é essa loucura desses canalhas, gastando todo o dinheiro dos nossos tributos em mordomia. Inércia do legislativo em defesa da imunidade parlamentar e sua passiva aceitação da punição judicial, cassação e prisão de parlamentares apenas por um delito novo, delito de opinião. Todo parlamentar tem direito à manifestação da sua opinião. No Brasil atual, não. É sancionado e é preso e é cassado. Expressão econômica. A importância. Uma economia forte, pujante e bem administrada é fator fundamental para o bem-estar e a paz social da nação. Vulnerabilidades. Desemprego e falências provocadas pelas gravosas restrições aplicadas por estados e municípios às atividades econômico-empresariais durante os 3 anos críticos da pandemia de Covid, autorizadas pelo STF, apesar da forte oposição do governo federal de então. Fragilização da base industrial do país
em processo de retrocesso e com suas instalações subaproveitadas. Exemplo, as indústrias de construção naval e de material bélico armamentos, que já ocuparam posições destacadas no mundo. Insistência na utilização do transporte rodoviário para a circulação de bens e mercadorias, em detrimento da ampliação das ferrovias e do transporte marítimo de cabotagem e pelas vias fluviais e lacustres, mais baratos e eficazes e eficientes, o que redunda em maiores preços internos para o povo e para a exportação, afetando a competitividade nacional no mercado mundial, o que se chama de custo Brasil. Ataques frequentes ao agronegócio, grande fator de riqueza nacional, carrendo vultosos recursos em moedas fortes, que opera muito bem ao alimentar cerca de 1,5 bilhão de pessoas no mundo, sem depender do Estado em nada, pela política oficial do governo, que vive criticando o agronegócio, e mano militária, violentamente, pelas frequentes invasões destrutivas e impunes do MST. Mas aí tem um paradoxo também em tudo isso. O nosso agronegócio alimenta 1 bilhão e tal de pessoas no mundo. E, no entanto, o Brasil tem gente que passa fome. Então, a primeira providência era alimentar os brasileiros. Isso ninguém pensa. Descontrole dos gastos públicos. Comportamento criminoso de grandes empresários e empreiteiros, corruptos e corruptores, de figuras conspícuas e bem situadas do aparato estatal, via milionárias propinas para oferir de vantagens indevidas, ilegítimas e espúrias às custas do erário, o que deu origem à Operação Lava Jato. Mega escândalo do Petrolão, que dessangrou a Petrobras, a nossa joia da coroa, pela ação deletéria e criminosa de diversos presidentes e diretores seus, que lhe causou manchas na elevadíssima reputação internacional que justamente conquistara por seu labor e pela atuação sem igual no mundo na exploração de petróleo em águas profundas. E pesadas perdas pecuniárias pelas multas aplicadas em tribunais do exterior, pelos prejuízos causados aos acionistas, seus nacionais. A tudo isso se manda ainda as calamitosas compras da imprestável refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, pela Dilma, e a associação com a Venezuela, Lula e Dilma, para a construção da refinaria Abreu Lima, em Pernambuco. Desvio ponderáveis de recursos do BNDES, gerados por brasileiros e destinados ao emprego no desenvolvimento econômico e social do Brasil, para países da América Latina e da África, correligionários ideológicos do governo brasileiro Lula-Dilma, para garantir desenvolvimento e progresso para eles, sem a perspectiva de qualquer pagamento futuro. De mão beijada, portanto. Expressão militar. Importância. Numa conjuntura mundial marcada de guerras e conflitos, em que os países militarmente mais fortes não se pejam de impor a ferro e fogo seus objetivos aos mais fracos, para subtrair parcelas, inclusive territoriais, do seu patrimônio nacional, e em que grupos armados, apoiados do exterior, tentam subverter e alterar a ordem interna, torna-se condição imperativa de sobrevivência nacional dispor de forças armadas prontas e adestradas,
e dotadas dos meios bélicos necessários e suficientes para o cumprimento de sua nobre missão de defender a pátria, o povo e as instituições democráticas. Vulnerabilidades. Baixo poder de deterrência e recursos bélicos insuficientes para assegurar a conquista e a manutenção dos nossos objetivos nacionais e para defender nosso gigantesco território, dotado de incalculáveis riquezas de todo tipo, por isso cobiçadas por países estrangeiros ao longo da história e ainda hoje. Ainda há uma herança da mentalidade corrente na época da Guerra Fria, quando nós, integrantes da comunidade de Estados Livres, ficávamos sob o guarda-chuva protetor das grandes potências do mundo livre, Estados Unidos à frente. Aí a Marinha se especializou na guerra antissubmarina, porque estava no esforço aliado de combater os submarinos soviéticos. E tudo isso foi acentuado pelo revanchismo contra os militares por parte dos governos instalados a partir de 1990, de Collor em diante, que se agravou e se estendeu de 1994 a 2006, sob o reino lulopetista, e que agora voltou com força total. Essa agora é a coisa mais dolorosa. Perda da estima, do respeito e da confiança devotados às Forças Armadas pela maioria esmagadora do povo, que sempre as considerara as mais meritórias instituições nacionais, mercê do seu impecável desempenho por toda a nossa história, em consequência da sua surpreendente atuação nos acontecimentos infaustos de 8 de janeiro de 2023 e nos tempos seguintes. Os comunistas sempre as consideraram, juntamente com a religião, como os mais formidáveis inimigos que lhes incumbia neutralizar e destruir. Agora sofrem também do desfavor e do desencanto da maioria do povo, patriota e do bem. Observação. É necessário olhar para o exemplo da Índia, a maior população e democracia do mundo, que possui imensa parcela de pessoas miseráveis e gravíssimos problemas sociais e econômicos, mas nunca se descurou do poder militar, sendo a potência dominante no Oceano Índico, dotada de armamento nuclear e universalmente acatada e respeitada por causa disso. Expressão científica e tecnológica. Importância. É o grande fator gerador do progresso e do desenvolvimento essencial para a inserção do país entre as grandes potências. Vulnerabilidades. Limitação decorrentes da assinatura do Tratado de Tlatelolco, que baniu as possibilidades de produção de armamento nuclear pelo Brasil, e do MTCR, Missile Techniques Control Regime, regime de controle da técnica de mísseis, que provocou o mesmo efeito quanto à produção de mísseis estratégicos. Governo Collor, 1960. Incompetência, inapetência das universidades brasileiras para gerar a massa crítica de PhDs competentes, necessária para que o Brasil dê o salto de qualidade que o escreva entre os grandes centros de ciência e tecnologia, essencial para o progresso e o desenvolvimento de todas as expressões do poder nacional. Mais uma vez o exemplo da Índia, que formou tantos PhDs bons que permite ampla exportação de talentos indianos
para os países mais prósperos. E também um exemplo dos nichos brasileiros de elevadíssimo padrão. Instituto Militar de Engenharia, IME, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, e convênio entre a Marinha do Brasil e a Universidade de São Paulo para a formação de engenheiros navais de carreira. Pequenos recursos alocados para ciência e tecnologia pelo Estado, reforçando a condição de restritas atividades de universidades e centros de pesquisa no que tange a ciência e a tecnologia. Sem desenvolver ciência e tecnologia, nós vamos perder o trem da história. Conclusão. Em função do que acabamos de apresentar, impõe-se séria modificação nas atitudes e ações dos brasileiros, mormente das suas elites dominantes na sociedade e no Estado, para devolver o nosso país ao seu glorioso destino. A honradez absoluta, os pequenos gestos de cortesia e atenção para com o próximo têm que ser internalizados e praticados por todos nos fatos correntes do dia a dia, acentuando o propósito de construir o bem comum e livrando-nos da atual malfadada mentalidade de sempre se dar bem, levar vantagem em tudo, enganar, enfim. É imperativo elevar o nível ético e moral de toda a população, sem esquecer-se do aspecto religioso. No Brasil e no mundo, trava-se hoje uma luta talvez definitiva entre o bem e o mal. E a inspiração e o apoio divinos são essenciais para fortalecer-nos no bom combate. O Brasil tem 3 inimigos principais: o comunismo, a nova ordem mundial e o crime organizado. Antagonismos robustos que se dão as mãos e que precisamos enfrentar com coragem e determinação para que não se transformem em pressões e pressões dominantes, que nos levem de roldão e destruam nossa liberdade e nossa bendita tradição conquistada com sangue, suor e lágrimas de livre terra, de livres irmãos. Daí a importância de iniciativas como esta que estamos querendo promover para preparar os brasileiros de bem a exercerem a cidadania consciente em defesa da pátria, da liberdade e do bem comum. 2 perguntas pairam no ar, cujas respostas são imprescindíveis para a busca de solução para os graves problemas que afligem a nação brasileira. Primeiro, qual será o respaldo das cortes superiores que lhes permitiu assumir o poder de fato sobre o Brasil desde 2019 e tudo decidir ao exclusivo talento, às vezes monocrático, dos seus ministros, sobre o funcionamento das instituições e o comportamento e as atribuições dos seus integrantes, de todos os níveis hierárquicos, e a vida do povo. Segundo, por que as Forças Armadas inverteram os rumos que haviam sempre seguido em toda a sua gloriosa história em janeiro de 2023? Finalmente, faria bem o conjunto de pessoas probas, patriotas e tementes a Deus, que inexoravelmente assumirá o poder do Brasil, quando o Senhor da misericórdia assim o decidir, em louvar-se na doutrina da Escola Superior de Guerra, verdadeiro projeto Brasil, para balizar sua ação governamental,
utilizando-se também da competente assessoria do corpo permanente daquela renomada instituição. Vamos ver a última frase. Pode pôr toda. O mal triunfa na medida em que os bons se omitem de travar o bom combate pelo bem, pela liberdade, pela justiça e pela paz. Como dizia o Papa João Paulo II, não tenhais medo, a virtude e a verdade estão conosco. Viva o Brasil!